mas hoje é a maior empresa de educação corporativa da América Latina. Que massa. Diz por nós mesmos, mas também com base em dados, né? Claro. Pelos dados que nós temos, a gente não consegue Não enxergar. tem ninguém maior. Ninguém Vamos ver. com... Se você encontrar, manda pra gente que a gente coloca lá. Que daí eu mudo o discurso. Eu não consigo encontrar ninguém que tenha a quantidade de clientes que a gente tenha, atuais e já atendidos ao longo dos 20 anos, e que entregue o resultado que nós entregamos para esse cliente. Mas como é que surgiu esse lance, né? Meu pai é uruguaio, ele veio do Uruguai para cá muitos anos atrás, e quando ele se estabeleceu aqui, ele tem formação em engenharia, ele se estabeleceu dentro de uma fábrica de bicicletas. Não sabia dessa, Não. né? E Podcast é massa por isso, que você explora o passado do seu amigo ali. é muito massa, Muito né? bom, adoro. E é uma história também que pouquíssimas vezes eu tenho oportunidade de contar, porque ela é longa, eu vou tentar resumir ela ao máximo. Tem. O que aconteceu? Meu pai se estabeleceu lá e ele foi se desenvolvendo, foi conseguindo se comunicar um pouco mais em português. Até hoje ele fala meio arrastado, meio enrolado, mas ele foi conseguindo se desenvolver nesse sentido. E uma grande empresa de equipamentos fitness contratou meu pai. Uma empresa que Olha vinha só. da Espanha para se estabelecer aqui. E a ideia era que meu pai desenhasse uma nova estrutura de máquinas tubulares. Que legal. Meu pai foi o primeiro a desenhar uma máquina tubular. Que da hora. Antes eram todas quadradas. Sim, era no quadrado. Hoje tubular está muito em alta, né? Meu pai foi um dos primeiros a fazer esse desenho. E ele também foi um dos primeiros a trazer, a importar uma bike indoor pro Brasil. Hoje em dia, quase todos os apartamentos aí da Hoje em dia é mato, né? Tem a do Paulo Musi lá, que ele faz as lives todos os dias. E ele que fez... eu não posso afirmar com certeza foi a primeira, mas com certeza uma das primeiras importações nesse sentido. E aí, cara, dessa parte da entrega, ele começou a ir para a parte de execução de vendas. Então ele se transformou no executivo de vendas, diretor de vendas e tal. Começou a viajar e tal. Começou a viajar, importar máquinas, desenvolver novos produtos e tal. E ele começou a ter muitos contatos com donos de academia. E um belo dia, numa academia na Zona Norte de São Paulo, capital, ele foi lá com um cliente que tinha acabado de comprar mais de 400 mil reais em máquinas, isso há 20 anos atrás. E o cara não tinha como pagar. E ele ficou maluco. Falou, cara? Como assim você e tantos outros estão sofrendo com isso? Como que você vai no médico e o médico fala que você tem que praticar atividade física? Tu liga a televisão na época e a televisão diz que tu tem que praticar atividade física. Se você for no oculista, ele vai dizer para você praticar atividade física. Tá todo mundo fazendo propaganda do teu negócio e você não consegue ter um bom desempenho financeiro. Por mais que você entregue um produto bom e mude a vida das pessoas, você não consegue ter um desempenho financeiro legal. E aí ele foi e mergulhou nesses números e ele conta que em 3 dias ele desenhou o que hoje é boa parte da nossa metodologia, que é baseada em praticamente 3 pilares. Atrair, converter e manter. Então, atrair o cliente certo. O que é o cliente certo? É o cliente que está fora das academias. Então hoje tem um dado, depois você pode até dar o de Nutri, mas o de academias é muito interessante. 5% da população brasileira apenas está matriculada numa academia. Significa que tem 95% fora, né? E às vezes as pessoas acham assim, nossa, a academia tá saturado, tem muita concorrência. Cara, tem muito mais gente precisando treinar do que gente treinando. Tá. Pela primeira vez na história da humanidade, a obesidade mata mais do que a fome. Olha que louco isso, sabia disso? Eu já vi esse dado. É muito doido isso, né? E as academias estão inseridas nesse cenário. E elas não estão atraindo os clientes ideais, que são os clientes que verdadeiramente precisam, que são pessoas com sobrepeso, sedentarismo, etc. Elas não atraem esse cara. Então o nosso método, já desde aquela época, visa atrair esse cara. Depois fazer uma boa conversão desse cara. O que significa uma boa conversão? É vender para mais da metade das pessoas que pisam dentro de uma academia e vender muito mais tempo. A grande maioria das academias trabalha com mensalidades, planos mensais, no máximo trimestral, estourando semestral, ou numa recorrência. A gente ensina a vender planos de longo prazo, que são planos de 12 meses pagos no cartão de crédito. E quando isso acontece, o cliente naturalmente tem uma retenção do contrato dele, né? Eu sempre brinco, não é possível você reter uma pessoa. Você pode reter um contrato, um pagamento dela. Você só retém uma pessoa, você pegar ela e botar na cadeia, né? Mas de não, você está retendo um contrato. Mas ao reter um contrato, o que a gente consegue visualizar é que o cliente permanece por mais tempo. E quando ele permanece por mais tempo, ele faz um movimento que nós chamamos de aderência à atividade física, que acontece mais ou menos lá no 6º, 7º mês de frequência. E ele só consegue fazer isso se ele está no plano anual. Então a gente trabalha esses 3 pilares: atrair, converter e manter. E ele desenhou isso em 3 dias. E aí ele decidiu, ele perguntou para esse cara dos 400 mil em dívida se ele poderia aplicar essa metodologia na academia do cara como um teste. E a proposta que ele fez foi: cara, eu não quero que você me pague nada na frente. Se funcionar, você vai me dar um percentual das vendas adicionais que você não faria se você não tivesse comigo. Uma oferta irresistível. Uma oferta irresistível. Então o cara saiu de uma academia que tinha 1.100 metros quadrados, só que com apenas 200 alunos, a piscina estava desativada, ele estava beirando a falência, para uma academia com mais de 2.500 metros quadrados. Depois ele conseguiu fazer essa venda,
né? Ele conseguiu fazer essa venda, mais de 2.000 alunos, vendeu a academia, arrumou tudo. Hoje ele tem 6 unidades de uma rede chamada Bluefit. Hoje ele, às vezes, chama meu pai, faz uma reunião com ele, faz uma consultoria, mas ele utiliza boa parte da nossa metodologia até então. E foi assim que surgiu. E aí, cara, foi escalando, foi se movimentando e há mais ou menos 3 anos atrás, em 2020, meu pai me chama para entrar de sócio. Eu tinha uma agência de marketing e ele disse: filha, é chegada a hora da gente levar essa mensagem para mais pessoas, para mais lugares. E foi aí que eu entrei com toda a estratégia de aquisição de clientes para a nossa metodologia. Nós desenvolvemos novos produtos, então hoje a gente tem uma carteira de produtos bastante grande para poder acompanhar o dono de academia, não importa onde ele está. Eu costumo brincar que a gente tem produtos qualquer degrau, R$9 por ano a R$100.000 por ano. Então depende do bolso, depende da necessidade, depende da velocidade que o cara precisa. A gente tem soluções para atender absolutamente qualquer um dos donos de academia. E outro número legal é que já se passaram mais de 4.000 academias pela nossa metodologia. Muita gente, hein, velho? É muita gente, cara. É muita gente. E boa parte dessas pessoas nos últimos 4, 5 anos. Sim, depois que você chegou. Então, cara, tem sido uma jornada muito incrível, assim. E é familiar a empresa, né? Familiar. Somos eu, meu pai, minha mãe e minha irmã, os 4 sócios, né? Meu pai como CEO, mais executivo da parada, eu como diretor comercial, minha irmã diretora de operações e minha mãe diretora financeira. E tem sido muito incrível, cara. Acho que foi a melhor decisão da minha vida foi ter voltado para a empresa da família, né? Que eu tinha já trabalhado lá quando era um jovem adolescente. Novo, né? Não tinha maturidade ainda. Eu comecei, inclusive, minha carreira como vendedor de academia, cara. Isso também poucas pessoas sabem. Isso é uma skill, uma habilidade meta, assim, eu acho. É vendas. Vendas, né? Se souber vender, você consegue meio que navegar a vida com mais facilidade, eu acho. Porque você vende o tempo todo, até mesmo pra si mesmo, né? Claro, exatamente. As suas próprias ideias, né? Exato. Tá muito foda a história. Tipo assim, eu mesmo já mandei vários clientes pra ti, né? Nutricionistas que tem academia, ou que o marido tem academia, ou que a esposa tem academia. E sempre é assim, tipo, o resultado da galera é foda. E isso vem muito dessa profundidade, né? Eu acho que isso ninguém ensina, só se vive, né? Então, pô, teu pai vem de 20 anos masterizando a metodologia. Nesses últimos anos vocês expandiram muito, né? Se tornaram o que é. A partir disso melhoraram a metodologia e, pô, é assim que funciona o jogo, né? Cada vez que a gente vai fazendo, melhor a gente vai ficando. Claro, se a gente estiver disposto a melhorar, né? Com certeza. Cara, esse lance de ter o cliente no centro é muito importante, porque deixa de ser só sobre dinheiro, né? Eu brinco assim, ó, nunca é só sobre dinheiro. Porque dinheiro por dinheiro tinha ficado lá na minha agência de marketing, entendeu? Eu já fazia dinheiro lá. Total. Eu cheguei a faturar R$100.000 em 30 dias, com uma certa constância, vendendo serviço de social media, entendeu? Então, assim, dinheiro por dinheiro, rolava dinheiro lá também. Mas eu fui ficando cada vez mais vazio. Eu entrei em depressão. Total. Cara, eu quase morri, literalmente, né? Total. Voltando de uma noitada com os amigos, a gente bateu o carro, quase morrendo. Enfim, essa história eu vou deixar para um outro momento, mas estava me fazendo muito mal e eu estava inclusive distante da minha família, que sempre foi um valor para mim. E aí, num determinado momento, conheço a Mayara, minha esposa, e ela me ajuda a fazer esse resgate, me ajuda a me aproximar de novo dos meus pais, da minha irmã. E meu pai, num almoço de domingo, ele olha para mim e diz: cara, eu sei por que você tá infeliz. E eu digo: cara, então me diz aí, porque nem eu sei. Me conta, né? E ele falou: é porque você gera menos impacto do mundo do que você poderia. Essa nunca vou esquecer. Tá enriquecendo. E aí ele falou: você tá enriquecendo os outros, tá deixando de enriquecer quem realmente importa, que é a sua família e os negócios que precisam da nossa empresa. Forte, hein? Aí ele disse: volta, cara, volta, quero você aqui, o que precisa? Aí a gente negociou os termos, ficou bom pra todo mundo, voltei, e aí pum, pandemia, isso foi em 2020. Logo na hora ali da pandemia. Na sequência, cara. E aí a gente focou assim, né, no ano de 2020 em verdadeiramente ajudar todas as academias que a gente pudesse. A gente fazia uma tonelada de conteúdo, a gente tinha grupos de acompanhamento gratuito. A gente fez um programa chamado Academia Blindada, que você não precisava pagar nada para entrar, você tinha acompanhamento no WhatsApp, você tinha lives, tinha aula, tinha contato com o nosso time, com o intuito de salvar mesmo, assim, o mercado. Sim. Foi muito sangrento, cara. Tá vindo para o mercado de vocês. A estimativa é que 30% das academias deixaram de existir. Caramba. E aí, assim, né? Nunca deixa... O negócio não morre, né? O que morre é o dono. Faz sentido isso pra você? Sim, porque alguém vai lá e compra. Alguém vai lá e compra. Então, assim, aquele ponto comercial, aquelas máquinas e tal, aquilo ali não morreu. As pessoas que treinavam ali vão continuar treinando ali. O que morreu foi um empresário, cara. Um empresário que ficou pelo caminho, talvez machucado ao extremo de que nunca mais consiga se levantar. Então, isso foi muito forte pra nós, né? Esse lance do propósito é muito forte pra nós. Porque deixa você prosseguir num momento como esse, né? Tipo, você não desiste. Não. Quando chegam... Né? Porque é isso que mostra, né? Se você realmente quer. Não é quando tá tudo indo bem. É quando acontece uma dessas e você tá ali com a sua comunidade, todo mundo junto, pra poder passar por aquilo ali unido, né? Não, imagina, cara, eu tinha combinado um Prolabore. O Prolabore vai ser esse, tá? Pandemia. Prolabore aí, você vai receber 30% dele.